Olha, em Matinhos celebrou nesse mês a tradicional Festa da Jussara. A organização do evento foi do Instituto Jussara, que é um projeto de extensão da UFPR. A festa celebra o fruto e as práticas agroecológicas. Característico do litoral. A jussara é uma prima do açaí. A diferença é que ela faz parte do bioma da Mata Atlântica. Já o açaí faz parte da selva amazônica. Mas por conta das semelhanças, ela ganhou o nome de Jussaí e uma festa que celebra o fruto por meio de apresentações e atrações folclóricas. O objetivo é valorizar a cultura alimentar tradicional, o extrativismo sustentável e as manifestações culturais populares do litoral paranaense. Porque quando a gente vai falar de desenvolvimento territorial sustentável, a gente tem muito um vício de estar lidando com as questões ambientais, com as questões econômicas, né? E de modo, para a área social, a gente esquece de agregar o aspecto cultural desse processo que é fundamental. Porque a gente não tem engajamento, a gente não tem envolvimento. Se a gente está falando de cultura alimentar, a gente está falando de pessoas, né? Então a gente precisa considerar também o fator cultural para dentro disso. São diversas atividades e oficinas à disposição, todas elas com o mesmo propósito, mostrar a importância do fruto para as comunidades. Uma delas é a abertura para feirantes e artesãos disponibilizarem os produtos e alimentos. Então, a gente promove, né, uma feira, né, onde a gente deixa aberto, né, para quem da comunidade quiser participar. Então, é gratuito, né, a participação dos feirantes. E esse ano que chamou a atenção, que quando a gente abriu as inscrições, em 3 dias tinha 70 pessoas já inscritas na feira, né? Então, chamou muita atenção, mas a feira, ela promove pessoas assim, né? A maioria, 40% das pessoas que estão participando da feira não são feirantes. Então, elas vêem uma possibilidade, elas têm um hobby, alguma coisa que elas desenvolvem, e ver essa possibilidade de estar expondo os trabalhos na feira. Então, ele aquece muito essa economia, né? E uma das oficinas mais procuradas durante a festa é justamente a da despolpa da jussara. Muitas pessoas têm interesse em saber como que o fruto vai se transformar no chamado jussaí, ou açaí jussara. Ela possibilita isso, né? Conhecer, degustar, né? Quem não conhece ainda, divulgar. E apresentar as técnicas, né? Compartilhar também, né? Que tem muita gente com experiência do açaí também, que é bem similar à cultura, assim, né? No seu beneficiamento, né? Então, esse momento possibilita essa troca aqui, né? Tanto de apresentação quanto capacitação e formação, assim, né? Porque você já vai ter as noções, assim, de como beneficiar o fruto, né? O processo consiste em identificar a folha da palmeira onde tem jussara, separar o fruto e fazer a seleção. Depois ele passa por um processo de higienização. Começa com a identificação do fruto, né? Você identificar a palmeira jussara, que é a nativa daqui. O trabalho é justamente para promover a planta em si, a espécie em si, né? E aí colhe, aí a colheita. Existe o modo tradicional. Hoje em dia existem alguns maquinários também que facilitam, né, o processo. Em seguida, há uma seleção dos frutos maduros, né? Alguns podem ter algum verde e tal. Aí a gente entra nesse processo aqui, que é o processo de limpeza, de higienização, sanitização. A dona Islândia participou pela primeira vez da oficina e aprovou a experiência. Estou achando maravilhoso, né? Porque eu já trabalho com a polpa da jussara, mas nunca tinha colocado a mão na massa, sentir a emoção, né? De ver como é que é o preparo, é maravilhoso. Está muito bom, está de parabéns. O seminário foi muito lindo, estamos aprendendo muito. E a senhora falou que a senhora fez outras coisas também com base de jussara, é isso? É, fiz a geleia, porque geralmente o pessoal usa uma base de maçã. Eu usei outra base para fazer, usei a beterraba para fazer a base da geleia, ficou linda, bem pretinha. O pão, né, que foi servido aqui no Coffee Break durante o seminário da Jussara.
Fiz o licor também, fiz o licor com anis e fiz o licor com chocolate. E em paralelo à festa, também tivemos o Seminário Brasileiro da Jussara, que reuniu representantes de todo o Brasil para discutir políticas públicas de preservação e agroecologia do fruto. Nos reunimos para dialogar sobre a situação atual do manejo agroecológico da palmeira Jussara. Qual que é a situação dela atualmente? Ela se encontra na lista das espécies de extinção, mas ela tem sido plantada em toda a Mata Atlântica, replantada, né, nas áreas de plantio dos agricultores familiares. Nos últimos anos, houve uma grande industrialização do palmito e, por isso, o fruto da Jussara passou a ser escasso. E isso começou a fazer que esse recurso natural ficasse escasso na Mata Atlântica. E aí isso gerou o interesse de colocá-lo sob uma observação mais vigilante em relação à sua situação perante a extinção. E a gente debateu a questão de como a gente pode gerar segurança jurídica para o agricultor que quer produzir de uma forma sustentável em suas áreas produtivas e também conversando sobre a situação dos remanescentes na Mata Atlântica, remanescentes da espécie, de uma maneira sustentável, gerando alimento de qualidade para as populações e uma restauração da nossa Mata Atlântica. A Jussara, ela faz parte da paisagem cultural aqui do território, né? Os caiçaras mesmo, se a gente fizer uma análise, a gente tem a Jussara presente na paisagem cultural do caiçara e, para além disso, em outros territórios também, né? Então, a gente trazer a cultura popular para celebrar, para brincar isso, assim, né? Nesse momento de festejo, da safra, da colheita, assim, é um grande diferencial, né? O que nos move é essa alegria de estar aqui. Que maravilha, né? Realmente aqui o nosso litoral paranaense tem produtos fantásticos, inclusive quando a gente fala em agroecologia e nos produtos, né, agrícolas aqui que a gente produz.